O terceiro dia começava com um silêncio profundo. O vento soprava suavemente entre as árvores do jardim. Um sussurro que parecia carregar a respiração de toda a criação, como se a própria terra estivesse em suspense, aguardando por algo grandioso. A escuridão da noite anterior, cheia de dor e desespero, começava a ceder lugar aos primeiros raios de sol, mas a tristeza ainda pairava no ar. Para os seguidores de Jesus, aqueles 2 dias haviam sido os mais longos de suas vidas, um abismo de desesperança que parecia não ter fim. A promessa do Messias, a esperança de um reino, tudo parecia ter sido sepultado junto com ele. Mas o silêncio daquela manhã não era de derrota, era a calma antes do milagre, o silêncio que precede a maior de todas as revelações. Enquanto a luz da aurora pintava o céu de Jerusalém, um pequeno grupo de mulheres corajosas fazia seu caminho pela cidade ainda adormecida. Maria Madalena, junto com outras, carregava em suas mãos especiarias e perfumes. Seus rostos estavam marcados pela dor, as lágrimas ainda recentes, mas seus corações estavam cheios de um último ato de amor e devoção. Elas queriam honrar o corpo de seu mestre, ungindo-o como era o costume. Enquanto caminhavam, uma preocupação pesava em suas mentes. Quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? A pedra era enorme, pesada demais para elas, mas a determinação de seu amor era mais forte que o medo. Ao se aproximarem, porém, seus passos hesitaram. Seus olhos se arregalaram em choque e confusão. A grande pedra, a barreira intransponível que tanto as preocupava, não estava mais ali. Ela havia sido removida. Com o coração batendo acelerado, uma mistura de medo e uma faísca de esperança, elas se aproximaram da entrada do túmulo. O que encontrariam lá dentro? A escuridão de um sepulcro vazio. Ao olharem para dentro, em vez de trevas, foram ofuscadas por uma luz intensa, celestial. Sentado ali estava um anjo. Suas vestes eram brancas como a neve, e seu semblante brilhava como um relâmpago. O poder de sua presença era avassalador. As mulheres ficaram paralisadas de espanto. Então, a voz do anjo ressoou no silêncio do sepulcro, uma voz que trazia não julgamento, mas a notícia mais extraordinária de todos os tempos. Não tenham medo, sei que procuram Jesus, que foi crucificado. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. Naquele instante, o universo inteiro pareceu vibrar com essas palavras. A tristeza se transformou em espanto. A morte havia perdido sua força. As outras mulheres correram para contar aos discípulos, mas Maria Madalena, com um coração partido, permaneceu no jardim, chorando. Em sua dor, ela pensava que haviam roubado o corpo de seu Senhor. A dor da perda era agora agravada pela confusão daquele túmulo vazio. Através de suas lágrimas, ela viu a figura de um homem que pensou ser o jardineiro. Ele perguntou com gentileza: "Mulher, por que choras? A quem procuras?" Desesperada, ela respondeu, implorando para que lhe dissessem onde o haviam colocado. Então aquela voz suave e familiar, a voz que acalmava tempestades e curava corações, chamou seu nome, Maria. Foi um único nome, mas continha todo o amor do universo. Ela se virou, e no mesmo instante, o véu da tristeza se rasgou. Seus olhos reconheceram a verdade impossível. Era ele. Era Jesus, vivo, diante dela. Com um grito de pura alegria e adoração, ela exclamou, Raboni, que significa Mestre, o impossível tinha acontecido. O amor havia vencido a morte. Mais tarde, naquele mesmo dia de domingo, 2 discípulos caminhavam pela estrada poeirenta que levava a uma aldeia chamada Emaús. Seus ombros estavam curvados pelo peso da tristeza e da decepção. Eles conversavam sobre os eventos trágicos dos últimos dias, tentando entender como todas as suas esperanças haviam sido destruídas. De repente, um estranho se juntou a eles na caminhada. Ele perguntou sobre o que conversavam com tanta tristeza. Sem ricanreclo, eles contaram toda a história de Jesus de Nazaré, sua morte e os boatos confusos sobre sua ressurreição. O estranho, então, começou a falar com uma sabedoria profunda. Ele explicou as Escrituras, mostrando como tudo aquilo precisava acontecer. Enquanto ele falava, algo começou a mudar dentro deles. Uma chama começou a se acender. Ao chegar em Emaús, convidaram o estranho para ficar. E foi à mesa, no gesto simples e familiar de partir o pão, que seus olhos se abriram. Eles o reconheceram. Era Jesus. E no mesmo instante, ele desapareceu. Eles se olharam, maravilhados, e disseram um ao outro,
Não ardia o nosso coração, enquanto ele nos falava pelo caminho? Naquela mesma noite, em Jerusalém, os discípulos estavam reunidos em uma sala, trancados. O medo dos líderes judeus os mantinha escondidos. A confusão sobre as notícias do dia os deixava perplexos. As portas e janelas estavam fechadas. Uma fortaleza contra o mundo exterior. De repente, no meio deles, Jesus apareceu. Não houve porta aberta, nem som de passos. Ele simplesmente estava ali. O pânico inicial deu lugar a um espanto silencioso, quando sua voz familiar ecoou pela sala: "A paz esteja convosco." Para acalmar seus corações assustados e provar que não era um fantasma, ele lhes mostrou as mãos e o lado, as marcas da crucificação, agora transformadas em sinais de vitória. A dúvida se dissipou como névoa ao sol, e uma alegria imensa, pura e avassaladora, tomou conta de cada um deles. O Mestre estava vivo, a esperança havia renascido de forma gloriosa. No entanto, um dos 12, Tomé, não estava com eles naquela noite. Quando os outros discípulos, exultantes, lhe contaram que haviam visto o Senhor, ele se recusou a acreditar. Sua dor e seu ceticismo eram profundos. "Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei", ele declarou. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos novamente, e desta vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas como antes, e novamente Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Então, ele se virou diretamente para Tomé, com um olhar de infinita compreensão e amor. "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente." Diante da prova viva, diante da graça de um Salvador que encontra seu servo na dúvida, Tomé caiu de joelhos. Toda a sua resistência se desfez, e de seus lábios saiu a mais profunda declaração de fé: "Meu Senhor e meu Deus." A ressurreição não foi apenas um evento do passado, é a fundação da nossa fé. A morte, o inimigo final, não pôde detê-lo. A cruz, que parecia ser o símbolo da derrota, tornou-se o emblema da maior vitória. A ressurreição de Jesus é a promessa viva de que, com Deus, o impossível se torna possível. É a certeza de que a luz sempre vence as trevas, a esperança vence o desespero, e a vida vence a morte. Aquele túmulo vazio em Jerusalém não é apenas o fim de uma história, é o começo de uma nova criação para todos nós. É a garantia de que, mesmo nas nossas noites mais escuras, o terceiro dia sempre chega, trazendo a luz da ressurreição e a esperança de uma nova vida. Muito obrigado por assistir a esta história de esperança e vitória. Se este vídeo tocou o seu coração, por favor, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que fortalecem a nossa fé. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês.